Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 8 de dezembro do ano de 2021, pelo nosso calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, nós estamos hoje no dia 4 de Tevet, do ano 5782. Estamos aqui em A Tarde com a Torá, trazendo aí diariamente a porção semanal com a leitura diária da Torá. A nossa porção nessa semana chama-se Vaigash, né? E ele se aproximou, referindo-se a Yehudá, que se aproxima de Yosef para defender Beniamim, para que ele não ficasse escravo no Egito. Ao enfrentar o governador, né, que ele não sabia até então que era o seu irmão Yosef. Então, é a nossa paraxá semanal. Hoje nós estamos com 93 dias do ano 5782 e nós estamos aí para a nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala assim: aceite Deus como sócio em seus negócios, ofereça-lhe 10% do lucro líquido, não bruto, e ele não recusará. Então, nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala sobre essa sociedade, né, que você tenha nos seus negócios. Então, faça do próprio Criador, do Todo-Poderoso, o seu sócio. E então, ofereça-lhe os seus 10% da sua renda líquida, certo? E aí, ele não recusará, né? Essa é uma mitzvah, é para se cumprir o mandamento, né? Esses 10% você vai aplicar nas causas nobres, onde há estudo da Torá, as nossas comunidades Bnei Noach, a nossa sede, a sinagoga Beit Chabad Brooklyn, lá em São Paulo, com o nosso Rav Yaakov Geranstad, e, ao mesmo tempo, não esquecendo dos órfãos, das viúvas, dos pobres e necessitados, para também fazer a sua ajuda, né? O Rebbe aqui, ele não comenta que, se você fizer isso, Deus vai te dar 10 vezes mais, 100 vezes mais ou 1000 vezes mais. A questão aqui é cumprir o mandamento, né? Se você o fizer, uma coisa é certa, você tem vida e paz. Se ele vai te acrescentar mais 2 vezes, 3, 10, 100, etc., isso daí é ele que decide, né? Então, por isso nós precisamos tomar muito cuidado. Fulano, dá os seus 10% aí, que Deus vai te dar 10 vezes mais, vai te dar 100 vezes mais, né? Isso daí é uma política pobre, né, para querer dizer, ou forçar, entre aspas, né, as pessoas a contribuírem. Então, quer dizer, é uma negociata. Deus não faz negociata, né? Deus não aceita suborno. Eu vou dar 10% porque o fulano de tal disse que Deus vai me devolver 10 vezes mais, 100 vezes mais. Isso daí é mentira, é falácia. O foco é obedecer o mandamento e não fazer negociata com Deus. Eu vou dar 10% porque eu vou ganhar 100 vezes mais. Então, quando você ouve esse tipo de conversa, esse tipo de palavra, cuidado. Você pode estar caindo num golpe, ok? Então, você tem que tomar muito cuidado. Você pode estar caindo numa armadilha para beneficiar pessoa X no sentido dela ficar bem financeiramente às suas custas, certo? Então, a questão em si é cumprir o mandamento. Cumprindo o mandamento, o que Deus vai acrescentar na nossa vida é da vontade dele. A prioridade é observarmos, praticarmos, obedecermos o mandamento, para que nós tenhamos o quê? Paz e vida. As bênçãos adicionais é o Eterno que decide. Simplesmente isso, ok? Então, cuidado com esses tipos de chamamentos, né? Traga os seus 10%, porque Deus vai te dar 10 vezes mais, 100 vezes mais.
Cuidado com o golpe. Isso daí é uma coisa muito baixa que se faz para que as pessoas aprendam a fazer negociata com Deus, sendo que Deus não aceita negociata, não aceita suborno. O que Deus ele quer é que as pessoas venham obedecer a sua palavra com amor, com fidelidade, com transparência, certo? Confiando que todo o seu sustento depende de Deus, nada mais do que isso, certo? O que há de vir a mais da vontade divina é para que sejamos agraciados, abençoados. E é Ele que decide se Ele devolve, né, a mesma quantia, uma vez mais, 2 vezes mais, e assim sucessivamente. O foco é obediência. Então aquele que obedece tem da parte de Hashem bênçãos, mas negociata, negativo. Eu vou dar 10 porque o fulano disse que eu vou ganhar 10 vezes mais ou 100 vezes mais. Isso daí é golpe baixo. Então não vai nessa conversa que você vai se dar muito mal, ok? Baruch Hashem, nós estamos aí com o nosso 4º dia da semana, que é o nosso 4º dia do Shabat, né? Então, nós estamos aí para mandar um shalom a Cibele Ludmila, lá de Lisboa, Portugal, Baruch Hashem, né? Também vamos enviar aí o nosso shalom para a Mary Ana Raquel, lá de Manaus, Amazonas, a Simone Cremonese Ferreira, lá de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, o Arão Israel, lá da cidade de Elizabeth, Nova Jersey, né? Estados Unidos, o Antônio Márcio Braga Silva e a comunidade lá de Miracema, né? Lá do Rio de Janeiro. Então, ao amado Antônio Márcio. A Elizabeth Lobo, lá da cidade do Porto, em Portugal, e toda a sua casa. O Cláudio Cortes Jataí, né, de Goiás. O Claudemir Jesus da Silva e a sua esposa Edilaine Minorello, aqui de Bauru, a nossa região. A Renata de Souza Vieira, lá de Ribeirão Preto, né, também interior de São Paulo. A Olga, a Silvana Neri, a Marli Stael, né, e o seu marido Ananias, ali na cidade de Vitória, Espírito Santo. O José Hélio Tavares, lá de Cachoeira Paulista, a interior de São Paulo, né, a Áurea Lisboa e o seu marido Ivan, da cidade lá de Belém, Pará, né, Baruch Hashem, a Donária Carmo, lá de Lisboa, né, junto com o seu marido José Luiz, em Portugal, né, Baruch Hashem. Louvamos e bendizemos a Hashem, né, pelas vidas que estão aí se conectando diariamente e buscando cada vez mais, né, a tarde com a Torá. A Sandra Souza e o marido Ricardo, lá de Palmares, né, estado de Pernambuco. Baruch Hashem. Nós estamos na nossa 4ª aliá e também, né, nós temos aí a nossa reflexão sobre a descida de Iacove, que sai de Canaã e desce para o Egito. Baruch Hashem. Estamos aí com o Luiz Ribeiro, de Taquera Grande, São Paulo, a Malu, lá do Distrito Federal, cidade lá distrito lá de São Sebastião, né? Baruch Hashem aí. Nós temos aí a nossa 4ª aliá, que está no capítulo 45 de Bereshit, Gênesis, a partir do versículo 28, e vamos até o capítulo 46, o verso 7, na nossa 4ª aliá. Temos aí a descida de Iacove ao Egito. Nós tivemos a ação de Yehudá com referência a defender Beniamim, né, e ele resiste ao governador. Depois, o governador revela-se como Iosef, o irmão deles, né?
Nós queremos aqui, antes de entrarmos nessa questão de Iacove descer para o Egito, falar somente um pouquinho sobre Yehudá. Yehudá, né, que nasceu no ano 1565 e faleceu no ano 1466, antes da Era Comum, certo? Então, Yehudá, ele era o quarto filho de Iacove e Leia, nasceu em Harã no dia 15 de Sivan do ano 2196, a contar da criação do ser humano. Ele faleceu na mesma data, 119 anos depois, né? Os nossos comentaristas falam que um grande tzadik, ele nasce e morre no mesmo dia, né? Então Yehudá, né, nasceu no dia 15 de Sivan e depois de 119 anos ele faleceu na mesma data, 15 de Sivan, né? Então nós temos aí essa questão, né, um tzadik com esse aspecto aí. Yehudá, então, ele assumiu a liderança, né, tanto na venda de Yosef, né, ele deu a ideia, né, de vender Yosef para os mercadores que estavam passando, porque a finalidade dos irmãos era que ele ficasse ali no fosso, principalmente sobre Shimão e Levi, que ele ficasse ali no poço, né, no fundo do poço, até morrer. Tanto Yehudá como os demais irmãos não sabiam, né, da ideia de Reuven, no sentido de retornar ali, resgatar Yosef e devolvê-lo ao pai Iacove. E aí, né, a intenção de Reuven era realmente, dessa forma, trazer à discussão o comportamento negativo de Yosef e o embate entre os irmãos, né, para que o pai Iacove viesse resolver a questão em si. Mas como ninguém sabia da intenção de Reuven, então Yehudá, para não deixar Yosef lá no fundo do poço e morrer, então ele deu a ideia de vendê-lo aos mercadores que estavam passando por ali, né? Os ismaelitas, em seguida os ismaelitas vendem para os midianitas e os midianitas vendem Yosef para Potifar, né? Então, dessa forma aí, em seu leito de morte, né, Iacove, quando ele abençoou cada um dos seus filhos, então ele abençoou, né, Yehudá, com a bênção, né, o cetro, né, não se afastará de Yehudá, nem o legislador de entre seus pés até Shiló, né? Então aqui essa bênção que Iacove, né, nós vamos ver melhor mais na frente, o cetro está falando exatamente sobre a questão do rei, né? Então os grandes reis que vêm ali da descendência de Yehudá, entre eles o grande rei David. E a promessa do grande rei, né, que é Mashiach, que estará fazendo, né, reinando na época da redenção final, né? E quando diz ali, né, nem o legislador de entre seus pés até Shiló, Shiló é uma das expressões que se faz com referência a Mashiach. Então, esta bênção de Iacove está deixando bem claro que da descendência de Yehudá vêm os grandes reis, entre ele o rei David, e o legislador, né, que vem para estar aí na redenção final, né, Mashiach. Então, Iacove deixa bem claro essa questão profética. Então, a casa real de David, bem como muitos dos grandes sábios e líderes de Israel, no decorrer das gerações posteriores a Yehudá, né, e na própria história judaica, então vem essa descendência aí que traça toda a linhagem de Yehudá, né? Então, dentro dessa realidade, resumidamente e de forma bem simples, para nós entendermos, o povo israelita existe, está aí presente, graças a Yehudá. Se não fosse Yehudá, a Torá não teria sido preservada,
Se não fosse as gerações de Yehudá, não haveria Torá, não haveria Israel, e o mundo voltaria ao zero absoluto. Ou seja, só Deus existiria, nada mais. Mas graças a Yehudá e a sua descendência, nós temos aí realmente a Torá. Hoje, o mundo todo tem acesso à Torá graças a Yehudá e a sua descendência, as gerações posteriores. Israel hoje existe como Estado graças a Yehudá, que preservou as tradições, os mandamentos, preservou realmente a emuná e bitachon, a fé e a confiança em Deus. Se não fosse isso daí, realmente não existiria também. Então hoje nós temos aí a confirmação da bênção de Yaakov sobre Yehudá, porque agora nós estamos realmente, praticamente para vivermos os dias de Mashiach, que são os dias de Shiló, a revelação do justo e o verdadeiro Mashiach, certo? Então, esta é a história de Yehudá. Yehudá, então, ele teve 5 filhos. Os 3 primeiros foram e Onam, que morreram sem deixar descendência, né? Aquele caso do casamento com Tamar, e eles não fizeram de tudo para que Tamar não desse à luz filhos. E o terceiro filho, Shelah, que Yehudá precisava dar como marido a Tamar, e ele negou isso daí. Mas aí em seguida Tamar, ela realmente tomou uma decisão, porque o seu objetivo era nobre, né? Ela acabou enganando o seu sogro e coabitou com ele, e desse relacionamento nasceu os gêmeos Péretes e Zerach, né? Então os seus descendentes formaram a tribo de Yehudá, a mais populosa e a mais prestigiosa das 12 tribos de Israel. Então hoje realmente o povo israelita, o povo judeu existe graças realmente a Yehudá e a sua descendência. Então, após a morte do rei Shelomó, no ano 797 antes da Era Comum, o povo de Israel se dividiu em 2 reinos. 10 tribos formaram o reino de Israel, conhecido como o reino do norte, as 10 tribos, com Shomiron, né, que é o nome em hebraico para Samaria. Então, Shomiron, ou Samaria, tornou-se a capital do reino do norte, que eles se apartaram de Yehudá. Somente as tribos de Yehudá e Beniamim continuaram leais ao filho do rei Salomão, Rehavam, e então formaram o reino do sul, ou o reino da Judéia do sul, nas áreas ao redor da capital Jerusalém. Então, se Jerusalém continua existindo e continua sendo a capital eterna e indivisível de Israel, também é graças à descendência de Yehudá. Então, dessa forma, o que aconteceu com o Reino do Norte? O Reino do Norte, mais tarde, foi conquistada pela Assíria, e as 10 tribos, então, foram exiladas, e elas se tornaram as chamadas 10 tribos perdidas, porque as 10 tribos se espalharam por todas as nações existentes, né? Se espalharam pelo mundo, se assimilaram com as nações, perderam a sua identidade, se misturaram, né, com os povos, não preservaram mais o casamento de judeus com judeus, né? E dessa forma, então, né, os judeus casaram com não-judias, as judias começaram a casar com não-judeus, e aí começaram a perder realmente a identidade, se assimilaram entre as nações. Por isso ficou aí esse famoso expressão, as 10 tribos perdidas, né? Então, enquanto que dessa forma, e por outro lado, os habitantes, né, da Judéia, do Reino do Sul, né, os descendentes de Yehudá, foram posteriormente exilados para a Babilônia, que foi o primeiro
exílio, né, conhecido como exílio babilônico, e eles ficaram 70 anos, foi a tribo de Erudá, mais Beniamim e mais uma parte de Menaxê, que foram para o exílio, e foi onde eles passaram pelo túmulo de Rachel, né, e onde suplicaram para que Rachel intercedesse em favor deles. Por que isso? Porque eles estavam sem méritos para que as suas orações pudessem ser elevadas, né? Por isso que a visão lá atrás de Rachel, né, do seu sepultamento naquele lugar ali, né, próximo a Efrate. Então, dessa forma aí, amados, nós temos aí o exílio babilônico, né, e Erudá, né, Beniamim, eles não perderam a identidade judaica, não perderam a emuná e o bitachon, a fé e a confiança em Deus, preservaram a Torá, preservaram os mandamentos, preservaram a obediência à vontade divina. No exílio houve a verdadeira techuvá deles, e então o exílio foi abreviado, ficaram 70 anos, retornaram, né? Onde temos aí as passagens de Neemias e Esdras na reconstrução dos portais de Jerusalém, né? Os portais para a entrada no pátio do Beit HaMikdash e etc. e tal, né? Então, eles retornaram para Jerusalém, retornaram para Israel, dando continuidade à preservação da Torá, do nome divino, dos mandamentos, enquanto que as outras 10 tribos se espalharam pelas nações, foram assimiladas, perderam a identidade, abandonaram a Torá completamente, etc. e tal. No decorrer, então, do tempo, os termos Judéia e Judeu, que originalmente se referiam a um membro da tribo de Judá, Yehudá, tornou-se, então, sinônimo de israelita, né? Os israelitas, e era usado para referir-se aos descendentes de todos os 12 filhos de Iacove, né? O povo judeu. Então, graças a Yehudá e a bênção que Iacove deu sobre ele, né? De fato, o povo israelita, todos os 12 filhos de Iacove, ficaram conhecidos com esse termo devido a essa questão de Yehudá, ok? Então, Vaigash, Yehudá aproximou-se de Yosef, né? Dentro desse aspecto aí, nós temos a questão em que os nossos sábios falam, dando para nós, dentro das escrituras, 3 espécies ou 3 lealdades especiais que nós encontramos dentro dos escritos, né? A Edina Silva e a Luciana Rodrigues, né? Shalom, shalom para vocês aí que acabaram de entrar. A Carla de Costa, shalom, shalom, né? E vamos em frente aí na nossa jornada. Então nós temos aí o Vaigash, né? Yehudá aproximou-se de Yosef, né? E os nossos sábios trazem para nós dentro do Talmud a respeito de os 3 maiores exemplos de lealdade, né? Que nos fala sobre Yitzhak, Yosef melhor dizendo, Yitzhak, Yosef e o profeta Samuel, né? As 3 espécies de lealdade, ou 3 tipos de lealdades especiais, né? Nós vamos falar de Yitzhak e Shemuel, né? Uma outra oportunidade. Vamos falar apenas de Yosef aqui nessa questão. Então, Yosef é o modelo do homem leal a Israel. Nem por um momento esse príncipe do Egito, como ele ficou conhecido também, ele esqueceu das suas raízes, ele não esqueceu do seu amor, tanto pelo seu povo como pela terra Eretz Israel. Então, orgulhosamente, proclama,
fui tirado do país dos hebreus. Essa expressão ele usou quando ele estava no calabouço, quando foi enviado, né, pelo Potifar, devido à difamação, ao Lashon Hará, a língua maldita da esposa dele. E aí ele foi enviado para a prisão. E lá no calabouço foi onde que ele teve um encontro com o chefe dos copeiros do faraó e o chefe dos padeiros do faraó, né? Então, quando ele interpreta o sonho deles, ele se dirige ao chefe dos copeiros, que ele seria restituído, né, à sua posição anterior, junto ao faraó. Então, ele fala para o chefe dos copeiros não esquecer dele, falar para o faraó dele, né, levantar a bola dele para que ele fosse tirado lá do calabouço, né? Então essa expressão ele diz, eu fui tirado do país dos hebreus. Ele disse essa expressão lá, né? Então ele fala de forma orgulhosa, segundo o Talmud, nesse sentido. Então a lealdade dele para com o povo e para com a terra de Israel. E mesmo quando partilha o trono real, quando ele se torna de fato o príncipe do Egito, e nesse aspecto aí ele se torna, literalmente falando, ele se torna o vice-rei do Egito. Só o faraó estava acima dele, e ninguém estava na mesma posição com ele, ninguém, todos estavam abaixo de Iosef, né? Ninguém estava no mesmo nível dele, somente o faraó estava acima dele. Portanto, quando ele foi chamado também de príncipe do Egito, né, é um título que realmente condiz com aquilo que ele estava realizando. Mas mesmo ele estando e sendo o príncipe do Egito, ele não se esqueceu do seu povo e de Israel, né, a terra de Israel. Então ele manteve a sua lealdade, certo? Então dessa forma aí, apesar dele desfrutar de todas as honrarias do Egito, né, que lhe foi oferecida, né? Imagine o príncipe do Egito como ele era bajulado e etc, etc, né? Então dessa forma ele oferece, né? Ele exorta os seus irmãos antes de morrer a levarem consigo os seus ossos quando Deus os redimir do Egito. Então, no seu leito de morte, ele exorta os seus irmãos para que realmente passe para as gerações posteriores a obrigatoriedade, o dever, o amor, a lealdade e por aí afora vai, de levarem os seus restos mortais para serem sepultados em Israel, na terra de Israel. Também no seu leito de morte ele mostra essa lealdade. Através dos tempos, os judeus tomaram Iosif como seu ideal, né, um exemplo. Embora trabalhasse para o bem-estar do país que lhe deu abrigo, jamais deixou de suplicar a Deus para que o fizesse voltar à sua terra. Esta esperança deu-lhe forças para resistir a todas as provações. Por isso, uma das razões que Iosif permaneceu fiel em todos os princípios dos patriarcas. Nunca antes precisamos tanto de... nunca antes como agora estamos precisando realmente de judeus do estilo de Iosif, imbuídos de amor por sua gente e pela terra santa. Hoje, quando todos os povos lutam por preservar sua vida nacional, também devemos cumprir a nossa parte e ensinar nossos filhos a fazer o mesmo, a fim de erradicar a miséria e o sofrimento de nossos irmãos. Necessitamos de judeus como Iosif, possuídos de amor ao próximo e da paixão de servir aos interesses de seu povo. Então, dentro desse aspecto, a lealdade de Iosif, ela está conectada diretamente ao povo judeu e à terra de Israel. Porém, não se descuidou, Iosif não se descuidou do próximo, o não judeu. Porque, na realidade, Iosif, nos seus dias, como príncipe do Egito,
ele salvou toda a raça humana da miséria e da fome. Então, esse exemplo de Yosef é, como diz os nossos comentaristas, literalmente falando, dentro do povo de Israel, o povo israelita, o povo judeu, precisam de Yosefes na atualidade. Em Israel, na terra de Israel, há judeus pobres e miseráveis, sim. É uma realidade. No mundo, nos quadrantes do mundo, há judeus pobres e miseráveis que necessitam de ajudas dos outros. Há sim. Então, quando um não-judeu tem aquela famosa ideia, né? Eu vou fazer conversão ao judaísmo para ficar rico, olha lá, capaz de você ficar mais pobre do que antes. Então, cuidado com essa história aí, ok? A redenção final ainda não começou. Quando o justo Mashiach se revelar para a redenção final, a miséria ela será erradicada no mundo inteiro, não só para o povo de Israel, mas para o mundo inteiro, para os povos. Por isso que nós precisamos ansiar, desejar uma esperança viva e real para agora mesmo a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, para erradicar todo o mal da face da terra. É uma tarefa árdua que Mashiach ele terá. Não será assim. Será algo que vai acontecendo dia a dia. Né? Por isso que os sábios falam que nós vimos aí ontem alguns aspectos sobre a redenção final. E aquilo que o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder da nossa geração, já dizia desde a década de 1950. Nós já estamos vivendo os dias de Mashiach. É uma questão dele se revelar a qualquer momento, e que seja a qualquer momento mesmo agora. Então, é uma realidade. Então, que entre o povo judeu e os não-judeus, que hajam realmente pessoas semelhantes a Yosef, para que tanto para com o próprio povo israelita, haja a ajuda para que realmente o pobre, o necessitado, o desvalido sejam ajudados, os órfãos, as viúvas sejam ajudados, auxiliados, atos de justiça, que está ligado diretamente à questão de Sedaká, junto com as causas nobres, onde há o estudo da Torá. Então, é necessário que isso aconteça, faz parte para a revelação de Mashiach. Isso daí faz parte para a revelação de Mashiach. Então está dentro do contexto para que realmente os dias de Mashiach aconteçam agora mesmo. Amém. Amém. Ok? Vamos para a nossa quarta aliá agora, ok? Então, com os comentários de Irash, nós temos aí então a preparação para a descida e a descida de Yaakov para o Egito. Então a nossa quarta leitura está no capítulo 45, verso 28, e vamos até o capítulo 46, verso 10, que diz assim: Israel, que é Yaakov, disse: sou abençoado com muito contentamento, pois meu filho Yosef ainda está vivo, o verei antes que eu morra. Yaakov suspeitando que morreria no Egito, estamos agora no capítulo 46, Yaakov, suspeitando que morreria no Egito, preparou um jazigo para si na gruta de Marpelá, antes de partir. Depois dessa providência, Israel partiu de Hebrom com toda a sua família e com tudo que possuía. Né? Então aqui, quando Yaakov já vai sair para o Egito, né? Rashi comenta que Yaakov já teve a visão de que ele morreria lá no Egito. Então ele, antes de ir para o Egito, então o que ele faz? Ele prepara a gruta de Marpelá para receber os seus restos mortais, certo? Então, quando alguém, por exemplo, né, ele prepara a sua gruta, né, entre aspas, ou seja, ele vai lá no serviço funerário, prepara, deixa as coisas todas preparadas lá, não é algo anormal ou coisa de maluco, não.
é uma coisa sábia, porque a única realidade palpável, no modo de dizer, é a morte. Esse decreto aí não tem como mudar, gente. Não tem como mudar. Né? Nos dias de Mashiach, né, para nós adentrarmos um pouquinho sobre esse tema dentro da redenção final nos dias de Mashiach, né, tudo mal cairá por terra, será erradicado. Entre eles, a questão das doenças e da própria morte. Não haverá mais morte. E aquelas pessoas que estarão vivas no momento da revelação do justo Mashiach e o início do seu reinado, certo? Se a morte não vai mais existir, e aquelas pessoas que não morreram e estiverem vivas quando acontecer, né, esse momento da revelação de Mashiach, né? Então os nossos sábios falam muito bem que a palavra do grande rei, o Criador, único Deus e Salvador, o soberano dos mundos, ela não volta atrás. E ele disse que tu és da terra e, portanto, para a terra retornarás. Né? Então, segundo os nossos sábios, falam que quando começar a ressurreição, que também, quando o Mashiach ele começar a reinar, não significa que naquele exato momento vai haver a ressurreição, né? Não se sabe exatamente qual tempo que vai levar para começar o processo das ressurreições, que também não acontecerão tudo de uma única vez, será etapas também. Não esqueçam que o reinado de Mashiach ele terá em torno de 1000 anos, que é o 7º milênio, que é o Shabat semanal que nós fazemos, né? Onde para os judeus literalmente é guardar, e para o não-judeu é honrar, né? Por isso os Benenor, eles honram o Shabat, eles não guardam o Shabat. Porque o judeu em si foi determinado, foi ordenado as 39 leis proibitivas, o que não fazer no Shabat. É uma ordenança direta para o judeu, para o povo judeu. Para o não-judeu vem a questão do honrar, né? Onde o não-judeu ele continua na sua sociedade com Deus, não há um vácuo no mundo, no universo, né? Ou seja, o não-judeu que está vivendo a sua fé monoteísta, com fundamento judaico e orientação rabínica, ele vai continuar trabalhando, agindo no seu dia a dia normal. Aquele que tem que trabalhar, vai trabalhar, etc. Se aquele que tem o privilégio de ter o sábado como sua folga semanal do seu trabalho, Baruch Hashem, mas mesmo assim ele vai honrar o Shabat, onde vai tirar momentos, né, das suas preces diárias, que são necessárias, vai tirar momentos para estudar a Torá ou participar de estudos de Torá, certo? E realmente reconhecendo que tudo pertence ao único Deus, ao único Criador e ao único Salvador. Então, o não-judeu ele vai estar honrando Deus dessa forma, nesse dia sagrado do Shabat. Então, como dizem alguns comentaristas, que o não-judeu nessa fé monoteísta, ele continua numa sociedade com Deus, onde o mundo continua realmente em evolução, sendo criado e etc. e tal, né? Então, dentro desse aspecto aí, certo? Então, a redenção final, ela tem essa conexão do Shabat. Então, o milênio de Mashiach é o grande Shabat semanal na criação em que Deus fez. E nesse Shabat, então, vem realmente o milênio sagrado da parte de Deus, onde todas as coisas serão devidamente restauradas paulatinamente, né? Então, quem estiver vivo nesta época, segundo os nossos comentários, antes que comece o período da ressurreição, certo? Então, os que estiverem vivos, né, eles automaticamente, eles morrerão, literalmente falando, e ao mesmo tempo estarão ressurgindo, fazendo parte da primeira ressurreição, certo? Então, esse é o comentário que os nossos
sábios trazem para nós. Então, enquanto estamos aqui, a certeza da morte é uma realidade. E preparar-se para a morte é uma realidade. Preparar-se para o sepultamento é uma realidade. E dessa forma, com a convicção que temos a ressurreição garantida nos dias de Mashiach. Ok? Voltando então para a nossa viagem de Yaakov Avinu, o nosso pai Yaakov, para o Egito. Então, o capítulo 46, verso 1, Israel partiu de Hebron com toda a família e com tudo que possuía. Ele chegou a Beersheba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Itzarraque, seu pai. Ele invocou especificamente o nome de Itzarraque ao ofertar esses sacrifícios, sem mencionar o nome de Avraham, a fim de conferir honra a seu pai de forma particular, dando a obrigação de honrar o pai, e a obrigação de honrar o pai é maior do que honrar o avô, ok? Por isso que Itzarraque, por isso que Yaakov fez essa honraria a Itzarraque. Agora que sua família tinha cerca de 70 pessoas, Yaakov achou-a suficientemente numerosa para ser considerada uma verdadeira nação, recordando-se de que Deus prometera a Avraham que faria de seus descendentes uma nação justamente na terra prometida. Yaakov julgou então que, para facilitar uma nação justamente, uma realização desta promessa, ele e seus familiares devessem permanecer na terra. Então, a princípio, ele ainda estava relutante de sair de Canaã para ir para o Egito, né? Então, nesse momento que ele faz a oferta a Deus, então Deus fala com ele. Numa visão de noite, disse de forma afetuosa: Yaakov, Yaakov. E ele respondeu: aqui estou. Mais uma vez, uma expressão que diz, né? Aqui estou pronto a te ouvir e obedecer. Então Deus lhe disse: eu sou o Todo-Poderoso, Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, pois é precisamente ali que eu farei de ti uma grande nação. Quando anunciei a teu avô Avraham que eu faria uma grande nação precisamente na terra prometida, referia-me ao fato de que somente ali ele mereceria ter filhos. Eu não quis dizer que só aí poderiam tornar-se uma nação. Além disso, eu descerei contigo ao Egito, e seguramente, por meio de teus filhos, te farei subir de lá também, após a tua morte, a fim de sepultar-te na terra santa. Quando morreres, Iosef porá sua mão sobre os teus olhos. Assim, no ano de 2238, a contar da criação do ser humano, Yaakov partiu de Beersheba. Os filhos de os filhos de Israel, transportaram Yaakov e seu pai com seus filhos pequenos e suas mulheres nas carruagens que o faraó enviara para transportá-lo. Tomaram seus rebanhos e os bens que ali haviam adquiridos em Canaã. Yaakov não conservou nenhum animal ou bem que adquirira fora da terra de Israel. E chegaram assim ao Egito, Yaakov e toda a sua prole com ele. Yaakov também levou consigo acácias para plantar no Egito. Pois previu profeticamente que Deus ordenaria a seus descendentes que construíssem um santuário portátil de madeira de acácia para ser usada durante a viagem através do deserto em seu retorno à terra prometida, né? Então, quando vem a saída do Egito, né, as inúmeras árvores de acácias plantadas por Yaakov, os seus troncos são cortados e são transportados para que o tabernáculo no deserto fosse construído. Verso 7, seus filhos e netos estavam com ele, e ele levou consigo suas filhas, suas 2 netas e todos os seus demais descendentes ao Egito. Aqui então nós encerramos a nossa quarta leitura, e amanhã nós estaremos aí realmente dando continuidade a essa descida de Yaakov
né, a terra do Egito, né? E aí nós vamos ver o encontro entre Yaakov e Yosef, né? E aí será um momento muito glorioso para Yaakov, e dessa forma aí também teremos, sem sombra de dúvidas, né? Teremos aí um momento muito sublime, de muita elevação espiritual e de muita emoção, né? Então amanhã nós veremos isso daí, ok? Para darmos continuidade aí às pinceladas sobre a redenção, né? Que nós estávamos acompanhando no dia de ontem, né? Sobre a redenção, com aquela famosa pergunta que nós deixamos aí para a reflexão de cada um. Como podemos ver que a redenção está próxima? Então hoje nós queremos aí, né, também de uma forma simples, mas bem objetiva, compartilhar convosco, né, a respeito dessa questão, né? Como posso, como vou discernir, como que eu vou me ater que de fato a redenção está próxima? Então é importante nós estarmos conectados com isso, e por isso nós queremos trazer para vocês aquilo que está escrito no livro Mashiach, que é esse título do livro, o princípio de Mashiach e da era messiânica segundo a lei judaica e sua tradição. É um livro que foi escrito pelo rabino Jacob Emanuel Isrohet, né? Esse livro aqui, ó. Quem ainda não tem, procure adquirir nas melhores livrarias judaicas ou benenoach.org.br, se ainda tiver ali alguma reserva, né? Então, é um dos livros que mais tem saída aí para os Benenoach, né? Então, nesse livro aqui, no capítulo 6, a partir da página 49, nós temos aí o título Apressando a Vinda de Mashiach. Está aqui, ok? Tá ao contrário aí, forma espelho, né? Mas aqui, Apressando a Vinda de Mashiach, né? Existem muitos meios através dos quais é possível apressar a redenção messiânica, os dias de Mashiach, né? Para antes de sua data final, né? Existe uma data, segundo os nossos sábios, né? Então existe uma data pré-determinada por Deus. Só Deus sabe essa data, segundo os nossos sábios. Então, não adianta alguém querer marcar data da revelação de Mashiach. Porém, né, essa data final, né, que os nossos sábios comentam, fala que existe possibilidades de realmente apressar a redenção nos dias de Mashiach, a redenção messiânica. Então, dentro desse escopo aqui, é que nós queremos trazer para vocês na tarde de hoje. Então, aqui o nosso escritor, o nosso rabino Jacob Emanuel Isrohet, ele nos fala assim, há alguns aspectos em que se precisa realmente estar atentos nesta realidade. Os dois aspectos são, primeiro, as mitzvot especiais, que são mandamentos especiais. E o segundo aspecto disto é a unidade de Israel. Israel como um todo, Israel como um povo, a sua unidade. Hoje, em Israel, não há essa unidade, né? Só antecipando os comentários sobre esse aspecto. Não há essa unidade. Tanto é que a terra de Israel, ela está muito, mas muito misturada com idolatria, povos pagãos e também, né, uma multidão, uma mistura de multidão, onde tem ali várias práticas religiosas, por exemplo. E também aqueles que não querem nada com nada, e muito pelo contrário, né? Então, não há unidade. Então, o povo israelita não está em unidade. Tanto é que a sua própria terra também não está em unidade. Há
mesclagem de povos, misturas de povos, né? E tem aqueles outros abusados que falam que um pedaço X é deles, que é por direito deles, religiosamente falando, e não tem nada a ver. Toda a terra de Israel é do povo judeu, ponto. Sem conversa, sem conversa. Ah, mas porque em tal lugar teve lá, né, a manjedoura X. Isso não quer dizer nada porque, né, também não houve esse aspecto real, né, de manjedoura A, B ou C, ok? Então, né, não há essa unidade no momento. E o povo israelita está esparramado na grande diáspora entre as nações. Então, o primeiro aspecto aqui, mandamentos especiais, nós temos aqui, nesses mandamentos especiais, nós temos Techuvá, o Shabat, o estudo da Torá e a Tzedakah. São 4 mandamentos especiais que falam que estão conectados diretamente no sentido de apressar a redenção messiânica. Então, a primeira delas, que é Techuvá, e o que mais se destaca entre estes mandamentos está o princípio de Techuvá. Então diz assim, Deuteronômio capítulo 30, versos 2 e mais versículos. Quando voltar para Deus, o teu Deus, e ouvir a sua voz, Deus, teu Deus, fará voltar teu cativeiro e terá piedade de ti, e ele te restaurará e recolherá de todas as nações, onde Deus, teu Deus, te dispersou. Então vejam bem, a redenção messiânica, o Mashiach, ele vem dessa descendência de Yehudá, o rei David, Mashiach, ok? Resumidamente. Então, primeiramente, né, não é à toa que, independente de segmento religioso, as religiões, as nações falam, né, e há uma concórdia universal nesse aspecto. Israel, o povo de Israel, o povo judeu, é o termômetro de Deus, é o relógio de Deus. Isto é algo que está sendo muito enfocado nos últimos anos, nas últimas décadas principalmente. Por quê? Porque os dias de Mashiach estão para acontecer a qualquer momento. Então, Deus permitiu e levou certas pessoas, lideranças, certos grupos a começar a falar estas questões. O povo judeu, Israel, é o termômetro, é o relógio de Deus. Por que isso? Para que entre as nações, os não-judeus comecem, ou começassem mais lá atrás, a olhar de forma diferente para Israel e o povo judeu. Por isso vimos ontem que hoje o mundo está mais maduro, olhando para o lado da luz, o lado do bem, o lado que está prevalecendo. Então, nunca se ouviu falar tanto em judaísmo como nas últimas décadas. E está bem presente aí. E o movimento Beneinor de não-judeus que estão se alinhando ombro a ombro com o povo judeu no monoteísmo com fundamento judaico e com orientação rabínica, é um movimento que está crescendo nos 4 ventos do planeta. Isso daí não tem mais como segurar, não tem também como esconder, e não adianta alguém querer falar de forma pejorativa, não tem como. A luz não tem como você dizer, a luz, que luz ruim é essa? Ela é escura, ela não ilumina nada. Por menor que seja uma fagulha de luz, por menor que seja uma chama de luz, ela dissipa uma grande escuridão. Ponto. Então, olhando a partir do povo judeu, olhando a partir dos 12 filhos de Iacove, nós temos que estar discernindo os
sinais. Então aqui, Deuteronômio capítulo 30, a partir do verso 2, vários versículos, mostrando realmente o que? A techuvá. O que é a techuvá? Retorno a Deus para um genuíno e verdadeiro arrependimento. Primeiramente, o povo judeu fazendo essa techuvá. À medida que isso está crescendo, muitos judeus dispersos, lá atrás, como vimos, o reino do norte, o reino do sul, Yehudá, reino do norte, as 10 tribos perdidas, caídas no meio das nações, perderam a identidade e etc. Hoje nós estamos vendo, nos últimos 10 anos principalmente, mas na realidade desde a década de 70, o povo israelita, a descendência de Yehudá, está buscando as 10 tribos perdidas entre as nações. E desde a década de 70 estão resgatando judeus entre as nações. O grande caso que ficou conhecido na década de 70 foi realmente quando o povo israelita saiu de Israel e foi até o continente africano e resgatou centenas de judeus negros e levou para Israel, para a liberdade. E ali eles foram devidamente tratados, tiveram o que comer, o que beber, o que vestir, onde morar. E hoje em Israel tem vários rabinos negros. Israel, o primeiro país e único país no mundo e na história da humanidade, que foi o único país que foi buscar negros no continente africano, não para a escravidão, mas para a liberdade. Então, desde a década de 70, nós estamos aí, vamos dizer, de uma forma mais elevada, nós estamos vivendo os dias de Mashiach. Porque isso daí é uma busca para a unidade de Israel. Imagine hoje quantos grupos já foram descobertos nos 4 ventos do nosso planeta e estão retornando para Israel. Hoje Israel tem, por exemplo, comunidades japonesas, chinesas, de judeus japoneses, de judeus chineses. E por aí afora vai. Nós estamos vivendo esses dias de Mashiach. É a revelação de Mashiach para qualquer momento mesmo. A qualquer momento, agora mesmo. Amém, vem amém. Então, continuando, né? Então, Techuvá produzirá uma redenção imediata, como diz o Salmo 95, verso 7. Hoje, se ouvir a voz dele, estes grupos, as tribos perdidas, estão sendo localizadas. Há pouco tempo, aí nós tivemos aí um vídeo que andou pelo YouTube, sendo divulgado grandemente aí, uma tribo no continente africano, fazendo as suas danças típicas e cantando Shema Israel. E viralizou aí na internet com milhões de visualizações. Ou seja, a techuvá do povo israelita, a techuvá das 10 tribos perdidas está acontecendo diante dos nossos olhos. Quem nasceu na década de 50 está contemplando profecias milenares se cumprindo diante dos seus olhos. Coisa maravilhosa, ok? Então, por isso, né, o guardião, ou seja, Deus, o próprio Deus, o que será da noite, ou seja, a noite significa aqui a galute, o exílio, certo? O que será da noite? Disse o guardião, amanhã. Não é amanhã de amanhã, é
espaço, manhã, parte da manhã do dia, que significa quando a escuridão intensa, ela se dissipa e começa os primeiros raios solares do novo dia, da parte da manhã. Então, a manhã, que significa o quê? A redenção. Então, como está escrito, a manhã chegou. E também a noite, ou seja, a retribuição dos inimigos e opressores de Israel e do povo judeu. Se desejas pedir, pede. Retorna e vem. Onde está escrito isso? Onde está escrito, né? Sem os parênteses aí que são os comentários dos nossos sábios, né? O guardião, o que será da noite? Disse o guardião, a manhã chegou e também a noite. Se desejas pedir, pede. Retorna e vem. Onde está escrito isso? Isaías, profeta Shaiahu, capítulo 21, versos 11 e 12. Então, a noite é a galute, o exílio do povo judeu. Amanhã, a parte da manhã, dos primeiros raios solares, o início de um novo dia, que significa a redenção, os dias que estão antecedendo a imediata revelação de Mashiach. A redenção do povo judeu, das 10 tribos perdidas e do povo judeu que teve o seu exílio, sua galute, depois da destruição do segundo templo, no ano 69 da nossa era comum. Deus diz que ele está pronto, aliás, ansioso, para fazer com que a manhã, a parte da manhã, brilhe para nós, para o povo israelita. E quando diz, e também chegou a noite, está se referindo exatamente a quem? Ao quê? Aos opressores, que de forma cruel perseguiram o povo judeu durante a sua história. Estes perversos, para eles chegará o momento da noite, que é o quê? A sua devida justiça, eles terão que prestar contas. Por quê? Porque de forma cruel perseguiram, maltrataram o povo israelita. Mas para nós, diz Deus, ele está ansioso para que esta manhã brilhe para nós, o povo israelita. Para a pergunta de Israel, quando? A resposta divina é: sempre que tu o desejas. Ele, o Eterno, o deseja. Se tu desejas fazer o teu pedido para apressar o final, faça-o. O que é então que está adiando a redenção? A falta de techuvá. Por isso, volta e vem. Com esses textos bíblicos, os nossos sábios comentam tudo isso daqui que acabamos de falar. Então, a falta de techuvá é o que tem retardado a falta de techuvá do povo israelita. Mas hoje, nós podemos contemplar que o retorno do povo israelita, principalmente através da ação da Hassidut Chabad, tem se proliferado nos quadrantes da terra. Então, a religiosidade, vamos assim dizer, do povo israelita em retornar à Torá, às práticas religiosas, está cada vez mais intensa. Então, está acontecendo. Então, dessa forma, a techuvá,
o princípio abrangente da submissão a Deus e a sua vontade. Isso é techuvá. É ser submisso, obediente à vontade divina. Então, é o mais óbvio de produzir a vinda imediata de Mashiach, a techuvá. Ela não requer nenhuma ação ou empreendimento extraordinário. Eu preciso ter muito dinheiro. Ah, eu não tenho dinheiro. Ah, eu sou pobre. Não, a techuvá, ela independe da questão financeira de quem quer que seja. O retorno a Deus para o verdadeiro e genuíno arrependimento independe de condições financeiras, social, cultural, porque ela é de ordem espiritual. É a pessoa tomar uma decisão de retornar a Deus para arrepender dos seus pecados, da sua idolatria, da sua maldade. Então, exige apenas que a pessoa ela seja sincera para com Deus. Pensamento de arrepender-se das más ações com a determinação de melhorar nosso comportamento já é uma techuvá completa. Imagine praticando. Imagine praticando. Então, amados, hoje nós vamos ficar aqui nesse primeiro item, mitzvot, mandamentos especiais, e nessa primeira parte sobre techuvá. Amanhã, com a graça bendita de Hashem, com sua permissão, vamos falar sobre techuvá, aliás, sobre o Shabat e sobre o estudo da Torá. Ok? Então, não perca. Como falamos na parte da manhã sobre uma lição a cada dia sobre Shemirat Halashon. Você que quer uma vida melhor para você, em paz, com bênçãos, juntamente com a tua família, venha somar conosco. Venha para a tarde com a Torá, onde nós estamos conectados com a Torá e com a redenção que poderá acontecer a qualquer momento. E que seja a qualquer momento mesmo. Amém. Vê amém. Até amanhã, até daqui a pouco, com a graça de Hashem. Shalom, shalom.